você acompanha meu trabalho por aqui, já está acostumado que de tempos em tempos a gente vem e faz alguma análise técnica sobre região, setores ou um conjunto de obras de uma forma específica que estão acontecendo aqui no Brasil. E no vídeo de hoje nós escolhemos partir para essa análise em um formato diferente, combinando duas coisas. A primeira, o que aconteceu no primeiro semestre aqui no Brasil e comparar isso com os anos anteriores. E o segundo ponto, como a gente pega essas informações e traz para dentro da nossa empresa com algum tipo de viés comercial, que nos ajude de uma forma verdadeira a pegar tudo isso que é compartilhado, que é falado, que é acessado e, primeiro, verificar se isso faz sentido dentro do que a gente tem como estratégia e objetivo para a nossa companhia. E em segundo, se fizer sentido, aí sim pegar essa informação e fazer com que ela se torne um próximo café, reunião e talvez até eventualmente participar de quadros de concorrência. Então, se esse é o seu primeiro contato conosco, eu sou o Rafael, sou engenheiro mecânico por formação e nos últimos 10 anos eu estou à frente da operação da Constru Connect, muito voltado a fazer análises técnicas e sumarização do que está realmente acontecendo no Brasil, mais do que aquelas notícias que a gente vê sobre Selic, taxa de juros, o mercado vai ficar bom por conta de uma determinada ação, vai ficar ruim por conta de guerra. Então, se você já acompanha o nosso trabalho, sabe que nós temos a pretensão de se tornar a ferramenta ou o apoio de uma forma geral para todas as empresas de engenharia no Brasil que estão fazendo negócios dentro do mercado da construção ou da engenharia. Então, se você acompanha o meu trabalho ou se é o seu primeiro contato, já deixa esse like, compartilhe o vídeo com parceiros aí do setor que também que esse conteúdo pode ajudar. E aí, dando sequência, o primeiro ponto é que nós não temos nenhuma pretensão aqui de ditar algum tipo de verdade absoluta, mas a gente quer trazer clareza e protagonismo para as empresas para que vocês decidam com o que falar, o que fazer e tenham clareza cada vez mais sobre quais ações tomar em um ambiente onde o mercado está mudando cada vez mais, a gente tem cada vez mais competidores e a gente tem cada vez mais gurus e personagens da internet tentando vender o próximo hype, a próxima inovação, que nem sempre vai nos ajudar a fazer negócio. A Constru Connect é uma empresa do interior de São Paulo. Hoje nós estamos resididos no maior complexo de containers corporativos do Brasil. E, mais uma vez, a nossa principal atuação, a principal atividade é captar informações públicas de uma forma legítima e transformar essas informações em algum tipo de estratégia comercial que nos leve a sair do desconhecido e colocar ali para dentro da nossa empresa uma reunião de forma intencionada, ou seja, onde a gente não dependa de que um parceiro nos indique ou que simplesmente o nosso e-mail fique lotado por conta de alguém que nos conhece ou que o telefone toque por conta de um anúncio que a gente fez no Google. O nosso trabalho ele é sempre voltado a trazer esse protagonismo para dentro de casa. Tá? E aí, se você acompanha o meu trabalho, se você conhece já o Rafael, está acostumado a ver que, sem falhar, há mais de um ano, todas as semanas eu venho no LinkedIn e trago informação sobre algum empreendimento no Brasil que pode sim gerar algum tipo de oportunidade na cadeia de fornecedores, seja de uma obra de infraestrutura de rodovia ou até mesmo a desmobilização de uma fábrica. Claro que essa informação não vai servir para todas as empresas. E a gente tem que lembrar também que quando essa notícia vem a público, alguém já trabalhou muito para que isso acontecesse. Tá? E aí, o nosso trabalho ele não é pautado na notícia. A gente acessa as informações que levam o acontecimento daquela grande notícia. E aí um grande ponto, pessoal. As grandes manchetes sempre vão estar em torno dos grandes nomes. Toyota, CMPC, Aeroporto de Guarulhos, Bracel, Shopee, Mercado Livre, consórcios para rodovias. Só que muitas vezes, se a gente olha, por exemplo, para uma concreteira, se a gente olha, por exemplo, para um projetista, se nós olhamos para uma empresa de gerenciamento ou uma empresa que desenha CAPEX, isso também origina para nós informações que podem nos levar a sair do desconhecido e trazer esse protagonismo de abrir uma nova região, de abrir uma nova praça ou fazer alguma coisa acontecer. Só que antes da notícia, a Constru Connect ela dá um passo para trás e capta essa informação de novo, de uma forma legítima e transforma essa informação, primeiro, em dados quantitativos que não vão nos ajudar a vender, mas vão nos ajudar a entender o mercado. E aí, eu quero começar por aqui. Se a gente for olhar as últimas informações do Brasil,
o mercado da engenharia como um todo é movimentado por três grandes setores. O primeiro, o setor de indústria pesada, o industrial. Aqui eu estou falando de data center, estou falando de indústrias de papel e celulose, estou falando de concessões, de indústrias de outros tipos, como alimentícia, farmacêutica, química, por aí vai. Segundo, o mercado que muitas vezes vai ditar uma tendência, que é o mercado do real estate. Estou falando das incorporações dos complexos multifamiliares, seja ele vertical, horizontal ou de qualquer outra finalidade, mista, enfim, por aí vai. A grande questão aqui é que quando a gente olha para a modalidade do real estate, primeiro, ele não é o líder absoluto, falando de uma forma expressiva, em volume de negócios, em volume de dinheiro, mas sim é o mercado que vai lançar tendências de ESG, que vai lançar tendências de projetos em BIM e de outras coisas mais. E por fim a gente tem uma outra parcela ainda relevante para obras que nós chamamos de menores, como hospitais e clínicas que está voltando a ficar em alta, shoppings, postos de combustível e todo qualquer outro tipo de edificação que vai gerar talvez aquelas obras mais rápidas e com maior volume, mas talvez com tickets menores, ok? E aí, esse é o primeiro desenho. Eu tenho hoje uma grande parcela de empresas que está olhando para o mercado do meio, apenas para o mercado da incorporação, e esperando ali, por um exemplo, um movimento que uma empresa que a gente conhece, como a MRV, talvez Cirela, Pacaembu, vai fazer de lançamento, esperando com que isso mude o mercado. E aí, quando vem uma notícia dizendo assim, olha, essas empresas estão com um alto número de estoque e o crédito, a Selic está desfavorecendo a venda desses imóveis, então eles vão tirar o pé. Todo o mercado fica retraído. Todo mundo vai falar assim, nossa, meu Deus, agora eu vou desinvestir, eu vou diminuir a equipe, eu não vou abrir uma região na qual eu gostaria de abrir. Só que isso não reflete os demais mercados. Como, por exemplo, a gente tem análises no nosso canal do YouTube que fala sobre o movimento na contramão que o mercado de galpões logísticos e indústrias estão fazendo. Tá? E aí eu quero dar mais um passo para trás antes de falar sobre como a gente traz esse tipo de informação e como a gente olha para tudo isso de uma forma sóbria. E aí trazendo o primeiro ponto aqui, nós analisamos o ano de 2026 até aqui e os últimos 2 anos, trazendo 2024 como base. O CREA e o CAL colocaram na rua mais de 12 milhões de ARTs e RRTs dos mais diversos tipos de segmentos. Isso desde uma decoração projetos de design de interiores até um projeto de segurança do trabalho para um canteiro. Okay? No ano seguinte, não só fatores como a Selic, mas outras coisas, mais como sazonalidades e outros tipos de movimentos fizeram com que o mercado retraísse. E essa retração não tem uma relação direta com aconteceu uma guerra ou um problema de alta do preço do aço e por isso o mercado retraiu. Estou falando em volume de ARTs e RRTs emitidas. Isso representou quase 7% a menos no ano seguinte. Tá? E a gente tem que considerar também alguns fatores. Vamos pegar por um exemplo. Prédios existentes que precisam fazer renovação de AVCB, ano sim, ano não. Naturalmente a gente vai ter um grande volume de prédios que não vai ter aquelas ARTs de AVCB. E isso também faz com que o mercado sinta de uma forma disfarçada ou não essa retração. Mas isso também nos permite olhar para o mercado futuro e dizer quantos hotéis e hospitais vão subir em uma determinada região. E aí, de novo, não com base em informações macroeconômicas, mas com base nesses documentos que são emitidos. E 2026 até aqui ele já representa uma projeção de crescimento de 5%. Tá? Então, nós temos informações disponíveis estado a estado, mês a mês, de janeiro até o dia que esse material foi preparado, que se não me falha a memória foi dia 18 de junho, e isso nos dá uma possibilidade, uma probabilidade de estimar um segundo semestre, já considerando alguns fatores, sim, políticos e econômicos no Brasil, que mostra um crescimento de 5% de ARTs emitidas. Eu quero avançar um pouco mais nessa análise, antes da gente começar a falar aqui de fatores de como eu vou pegar uma informação e fazer algo com isso. Eu quero falar sobre o ranking dos estados. E aí nós temos sempre o Sudeste liderando com mais de 50% do volume total de negócios acontecendo no Brasil, comparando o Delta de 25 para 26 desse primeiro semestre. Estou falando de um volume absurdo de novos negócios só no Sudeste, por isso que nós temos mais empresas aqui e mais negócios aqui.
E aqui vale dizer também, pessoal, o seguinte, muitas vezes eu posso ter uma empresa que é do estado de São Paulo, mas que está prestando um serviço no estado de Minas Gerais. Mas esse documento é computado aqui no nosso estado. Tá? A gente tem um cluster no sul acontecendo por diversos fatores. O BNDES está injetando muito dinheiro na indústria para chamar o que eles estão falando de o novo mapa industrial do Brasil, que tem projetado aí uma densidade muito grande de novas indústrias no Rio Grande do Sul e no Paraná principalmente, tá? E aí a gente tem outros dois clusters que eu chamo de estratégico. Primeiro, o Centro-Oeste, que está se desenhando como o principal polo de papel e celulose do Brasil, e Goiás especificamente tem um volume absurdo de indústrias, de fertilizantes, farmacêuticas e outras disciplinas que geram oportunidades desde fornecimento de iluminação de LED, por um exemplo, até locação de andaime para fazer, por um exemplo, um retrofit de uma parada programada. Okay? E a gente tem um cluster estratégico, porém com uma certa dificuldade em ser acessado no Nordeste do Brasil. Tá? Existe um movimento muito interessante acontecendo sobre galpões logísticos, pegando o Espírito Santo e subindo, e isso tem gerado bons negócios, por assim dizer, em uma região que é remota, é mais difícil de acessar e é tão bairrista quanto regiões como o Sul ou outras praças mais. Tudo bem? Avançando, e aí eu acho que não é nenhuma novidade para nós, mas eu quero trazer isso em números, porque a gente sempre ouve falar, mas quanto? O estado de São Paulo hoje representa 1/4 de todos os escopos técnicos que são feitos no Brasil. Tá? Então, tudo que acontece de obras no Brasil, a gente tem 1/4 dessa concentração acontecendo aqui. E aí, por que a gente fala, Rafael, mas por que o estado de São Paulo domina? O estado de São Paulo ainda tem o maior número de reformas e retrofits de lajes e prédios existentes. O estado de São Paulo, ou a cidade paulistana, ela representa tem retomado uma grande quantidade de escritórios voltando ativa, voltando do home office para o escritório. Isso tem gerado diversos tipos de negócios para mobilização e desmobilização de lajes corporativas. Tá? A maior concentração de arquitetos do Brasil estão no estado de São Paulo. Tá? E o maior ticket das obras também estão por aqui. Tá? Até então, grandes data centers e grandes indústrias são do estado de São Paulo. Tá? Isso faz com que o nosso estado, em nível de volume, em nível de dinheiro, se destaque. Tá? E quando a gente fala do estado de São Paulo, nós temos desde o interior, que vai ali regiões como a 018, a 017, ou onde eu resido, que é na 016, que é farta de indústrias e tem grandes incorporadoras, e quanto mais próximo da capital, maior o volume de dinheiro, negócios e outros fatores acontecendo. Eu não vou me aprofundar nesse estudo, pessoal, em dinâmicas sobre empreendimentos específicos ou regiões específicas, mas eu quero só trazer essa leitura macro dos números e aí até avançando, a cidade de São Paulo em específico representou um grande movimento em 2016 para o mercado de incorporação. Estamos falando de mais de 200 lançamentos que vai desde empresas incorporadoras de alto padrão ali, são as que a gente conhece, Cirela, Lavi, a Iven e outras mais, e também o mercado de médio padrão e Minha Casa Minha Vida, Plano e Plano, MRV, Direcional, que também estão incorporando na cidade de São Paulo. E a gente trouxe aqui um destaque dos principais bairros e regiões que estão crescendo. Né? E aí eu vou compartilhar esse material com vocês aqui depois nos comentários, mas regiões como a Lapa, Barra Funda, Moema e Santo Amaro têm o maior número de incorporações. Okay? Esse estudo não tem como objetivo olhar para a cidade de São Paulo ou olhar para um setor específico. Por isso, a gente vai pincelar um pouco de tudo que nós chamamos de oportunidade. Porque se você opera, eventualmente, fazendo um negócio só para incorporadoras, ou se você também opera para o mercado de indústrias, eu quero te mostrar o que está acontecendo no Brasil nesse momento. E que talvez, por um exemplo, vamos pegar por um exemplo um nome real. Se eu tenho uma construtora de engenharia pesada que faz, por exemplo, galpões logísticos, isso aqui não representa uma oportunidade de mercado para eles. Mas pode representar, por exemplo, para uma empresa que faz locação de equipamentos. Ok? E já para a indústria, a mesma coisa. Eu posso ter, por um exemplo, um player muito consolidado no mercado de data center, mas eu tenho, sei lá, um grande player que faz data center no Brasil. Mas, se você tem uma operação, por um exemplo, de controle de acesso ou
de climatização, liquid cooling, HVAC, talvez isso pode representar sim, uma oportunidade para você. Então, a gente sempre tem que ficar atento que talvez não sirva para nós, mas pode servir para uma outra empresa. E aí, quando eu falo de indústria, nesse momento, até 2030, existe 400 bilhões de reais previstos e projetados para o Brasil nos mais diversos tipos de indústria. Eu vou trazer aqui na próxima tela uma lista que nós fizemos com 20 empreendimentos, que vai desde papel e celulose, o mercado de bateria, bancos de armazenagem de baterias, que são sistemas de BESS, data centers e outros segmentos que representam oportunidades para o mercado industrial. Tá? Isso está acontecendo, pessoal, por principalmente o movimento que o BNDES está fazendo de acesso a crédito para a modernização da indústria e para o redesenho dessas indústrias e para empresas de fora que têm tentado consolidar um mercado futuro no Brasil, principalmente nesse momento para o mercado de veículos eletrificados. E a gente fez também uma janela de oportunidades de contratações e previsões para início e fim de cada um desses macroempreendimentos. Tá? Quando a gente olha para tudo isso, a gente precisa considerar algumas coisas. O primeiro é que todo projeto ele vai nascer com estudo de viabilidade. Ele vai nascer a partir de um desenho para ver se este investimento cabe ou não no meu bolso. Isso também é mapeado. E a gente pode, por um exemplo, olhar isso a partir de ARTs. Hoje o Brasil ele é majoritariamente movimentado pelo mercado de engenharia civil, que pode considerar que permite o maior número de ARTs de forma generalista, que vai desde uma análise de solo até, por um exemplo, uma ART para sonorização de um determinado ambiente. Okay? E aí, quando a gente olha para todas essas ARTs e cruzando uma informação sobre uma execução de estrutura metálica com um projeto de microgeração ou uma edificação acontecendo, nós identificamos que o pico de contratações ele aumentou. Então, ou seja, antes a gente tinha picos de contratações muito concentrados no fim do ano. E nesse momento, as campanhas ideais para fazer novos negócios, elas começam a acontecer em abril. Por um exemplo, indústria tem o que nós chamamos, a partir de outubro, da safra de paradas programadas. Então, se por exemplo você pode fazer uma locação de andaime rotativo para uma parada programada de uma indústria, independente de se essa indústria vai ampliar ou não, vamos considerar que uma indústria de grande porte para a sua produção no final do ano e ela aproveita desse período para fazer uma parada programada, as contratações elas começam em outubro. Só que a homologação ela começa no primeiro semestre. Então, quando a gente olha para esse movimento de todos esses mercados que eu acabei de falar, o pico das definições de contratos, majoritariamente olhando para esses últimos 2 anos, ela tende a acontecer nesse primeiro, no começo desse segundo semestre, ok? E aí quero avançar um pouquinho, até para respeitar o nosso tempo e não deixar um conteúdo muito longo, sobre as possibilidades de transformar tudo isso que eu acabei de falar em estratégias comerciais. E aí hoje eu converso com muitas empresas que têm desde canais de aquisição de representantes multipastas, ou seja, o cara que vai representar a sua empresa e outras concorrendo ou não com o portfólio. Eu tenho empresas que apostam, por exemplo, em um departamento 100% interno de Inside Sales. Eu tenho empresas que estão apostando toda a sua estratégia comercial hoje em campanhas de anúncio, em campanhas para ser posicionados ali em uma ferramenta de inteligência artificial, em um agente, em indicações, em participação de feiras ou eventos. E tudo isso é muito válido. Só que eu quero trazer um conceito para esse nosso bate-papo, para essa nossa troca, que tenha como objetivo fazer com que a gente seja o protagonista do departamento comercial e dessa intenção de tudo que eu mostrei aqui. Porque eu posso pegar esse material e colocar na mão do meu parceiro. Só que eu não sei se ele vai realmente fazer isso. Eu posso pegar esse material e colocar na mão do meu gestor comercial. Só que a estratégia ela é uma pirâmide invertida. E ela sempre vai partir do primeiro, para onde nós estamos indo. A gente tem que conhecer algumas coisas aqui. Primeira coisa, a gente está envolvido no mercado que nós chamamos de venda complexa. Uma venda complexa, muitas vezes, não adianta a gente pegar qualquer uma dessas notícias que eu acabei de mostrar e falar assim, olha, a fábrica da Toyota vai ter desmobilização. Tá bom, e aí? Quem vai estar lá? Então, a nossa jornada ela vai mais desde
quem é, quem são os envolvidos, conseguir de uma forma efetiva estabelecer um contato com essa obra. E aí sim homologar para daqui a pouco começar a participar dessas concorrências. Eu tenho clientes, eu tenho parceiros que eles ficam 1 ano para conseguir ser homologado dentro de uma empresa. Principalmente se a gente está falando de um mercado que está nesse momento sexy, como data centers, farmacêuticas, que não basta eu mostrar para vocês aqui a lista de e-mail e telefone dessa turma. Nós e outras 100 pessoas vão estar tentando falar com eles. Então a gente precisa montar sempre uma estratégia. Por quê? Se você tem uma carteira que sempre te revisita, ele já vem direto e coloca aqui para você fazer a precificação, follow-up e fechamento, eu costumo fazer esse mesmo comparativo com o de uma padaria, que ela só tem que estar aberta para eu entrar e comprar um pão. Será que eu vendi ou será que eu só permiti que o cliente comprasse de mim? Porque se você tem uma carteira consolidada e esse cliente revisita você está vendendo. Só está permitindo que ele compre de novo. Se você entrega com qualidade, se você tem sempre a mesma margem, isso vai fazer com que você só permita com que ele compre. E aí, quando a gente fala de desenhar uma estratégia comercial, eu preciso inverter esse funil e olhar primeiro para qual é a estratégia que eu quero adotar. Que pode ser, por um exemplo, eu quero pegar em Anguera, da 011 a 016 e mapear todas as grandes indústrias e sair homologando a minha empresa para participar de concorrências, por exemplo, para alocação de andaimes. Okay? Depois, eu tenho qual o plano tático, beleza. Toda indústria eu vou falar sempre com a mesma pessoa, ou nessa casa eu vou falar com manufatura, no outro eu vou falar com compras, no outro eu vou falar com suprimentos, no outro eu vou falar com engenharia. Isso é fazer um mapeamento desse mercado. Por fim, é a gente operar, é conseguir efetivamente escrever um e-mail e ser respondido neste e-mail. Se eu falar assim para vocês, olha, eu sou o Rafael da Const Connect e eu quero participar dos seus próximos mapas de concorrência. Será que eu falei com essa pessoa? Nós consideramos que comunicar com uma pessoa é garantir com que ela pelo menos fale assim, Rafael, eu entendo, mas eu não sou o responsável por isso. Fale com o fulano ou fale com o ciclano. Ou que seja, Rafael, não tenho nada para você, pare de me encher. Beleza, aí sim eu comuniquei com esta empresa. E antes de comunicar, a gente também precisa separar, nós chamamos aqui de clusterizar, ou seja, colocar todos esses players em caixinhas. Será que vender para incorporadora é tudo igual? Será que vender para a Cirela é a mesma coisa que vender, por exemplo, para a Urban em Ribeirão Preto? Será que a gente não deve colocar em caixinhas separadas o que é incorporadora de alto padrão, do que é incorporadora de baixo padrão, do que é, por um exemplo, incorporadora que faz complexos residenciais horizontais? Acho que quanto mais a gente separar, mais a gente vai conseguir dinamizar a nossa comunicação e fazer com que ela fique personalizada. E aí não adianta, por exemplo, eu mandar um e-mail para Pacaembu falando que eu quero fazer a fachada dos edifícios deles, porque eles não fazem edifícios. Okay? Uma vez que a gente entende tudo isso, vale a gente pensar que a obra ela começa muitas vezes 2, 3, 4 anos antes mesmo da notícia. Eu tenho muitas pessoas, inclusive, que me xingam no LinkedIn e falam, pô, Rafael, mas isso vai acontecer daqui 2, 3 anos. Eu sei, mas será que se você pegar um mega empreendimento como esse e só mandar um e-mail e falar assim, cara, beleza, eu quero sentar nessa janelinha aqui agora, será que os caras vão deixar? Ou será que pra gente pegar uma grande obra da Purina, a gente vai ter que chegar e fazer primeiro a casinha do cachorro? Então, quando a gente entende quais são as etapas desse empreendimento, a gente pode, por um exemplo, também pensar em quais parcerias a gente pode eventualmente traçar. Será que é sempre mandar um e-mail para o comprador? Ou será que, sei lá, se eu falar ali com o cara de projeto, se eu falar com a gerenciadora, ter uma contrapartida talvez, e não necessariamente de pagar alguma coisa para esses caras por um contrato fechado, mas do tipo assim, olha, estou sabendo do empreendimento aqui que pode ser que seja útil para você. Consegue tomar um café? E aí, nesse café, a gente pode falar sobre oportunidade de negócio. Tá? Então, o grande problema, pessoal, é que muitas vezes eu vejo muitas pessoas, empresas, muito preocupadas em só chegar e fazer. Eu preciso chegar, orçar e vender. E a gente tem que construir relacionamento para o momento. Porque muitas vezes, a próxima tela que eu vou mostrar, ela vai contar um pouquinho disso. A depender do tipo de negócio que a gente vai fazer, que a gente vai falar, com a empresa que a gente quer fazer negócio, essas empresas, elas vão ter pessoas diferentes. Se a gente pega o mercado passado, a gente tinha muito fabricante que pegava aquele projetista que referenciava muito eles em projeto e fazia com que e pagava cruzeiro, viagem para esses caras. Hoje em dia a gente tem muito mais projetista e esse fabricante vai muitas vezes dar uma televisão pro cara porque ele projetou, sei lá, um equipamento dele em uma planta que ele queria estar.
O mercado e a forma como a gente faz relacionamento no mercado está mudando. A gente está lidando com gerações que estão cada vez mais no digital, que têm cada vez mais consciência sobre a decisão se contrata ou não aquele determinado parceiro. A gente tem sim que fazer o nosso papel de construir uma reputação, uma segurança para essas empresas de que, sim, eu consigo ser seu parceiro neste e em próximos empreendimentos e mais. Eu não preciso fazer negócio com você nessa obra em específica, mas vamos falando. Eventualmente a gente vai conseguir fazer negócio numa próxima. E aí isso pode começar com um analista de suprimentos ou até, por um exemplo, em um jantar ali com diversos diretores de engenharia, fundadores de grandes empresas, por aí vai. Hoje a gente tem ferramentas como o LinkedIn que conta quem são essas pessoas. Antigamente a gente tinha uma lista telefônica e talvez nem isso, né? E aí depois que a gente define tudo isso, qual mercado a gente vai atuar, qual é a separação das empresas que eu quero, qual é a região, qual é o momento, com quem eu vou falar para, de repente, homologar aqui para participar de novos bids, a gente sim vai falar sobre sequência de abordagem, né? Que aí, antes também de abordar, ter um processo para isso. Então tá, eu vou pesquisar quem é essa pessoa, eu vou ver se ele está com empreendimento agora ou não, eu vou identificar quem são os decisores, eu vou preparar um tipo de abordagem que realmente converse com esse cara e não seja, oi, eu sou o Rafael, eu sou da empresa tal, tá aqui o meu portfólio, eu queria poder participar da sua próxima cotação. Você tem negócio para fechar comigo essa semana, eu preciso bater meta? Isso não vai adiantar, né? E aí depois que a gente define qual é esse processo, aí sim a gente entra nas sequências de abordagem, que vai mandar e-mail, conectar no LinkedIn, curtir alguma coisa no LinkedIn dessa pessoa, mandar um WhatsApp para esse cara. O que eu vejo muitas vezes acontecer também dentro de abordagens, as pessoas conectam no LinkedIn e falam assim, oi Rafael, eu sou uma empresa de RH e eu queria fazer com que você contratasse muito mais pessoas e eu tenho um trabalho de hunting. Cara, assim, a pessoa nem sabe se eu vou contratar ou não. Ou às vezes porque eu abri uma vaga para fazer um banco de currículos, essa pessoa já vai entrar em contato comigo. E não necessariamente a gente está, de fato, precisando de alguém para fazer hunting. Tá? Então, tudo isso é pensado de uma forma individual e eu costumo dizer que dá sim para a gente pensar em boas práticas, mas eu não vou trazer hoje nenhum tipo de toma aqui, copia e cola e tenta lá que isso aqui vai dar certo, porque muitas vezes não vai. Tá? E aí eu quero encerrar esse vídeo com um convite para vocês. A gente tem um grupo fechado de WhatsApp, esse grupo ele é gratuito e é um grupo que só eu e os meus pares aqui dentro da Construconnect falam. Uma vez por dia, de segunda a sexta, a gente compartilha ali uma notícia sobre o empreendimento que está acontecendo, no mesmo formato que a gente faz no LinkedIn. E eu quero convidar você também a escanear esse QR Code e entrar no nosso grupo. Tá? É um grupo ali muito sério, é um grupo que a gente de tempos em tempos puxa rodas de estudos fechadas como essas, que não são abertas para discussões internas. Se você gostou mais uma vez do meu material, me assistiu até aqui, por favor, curta esse vídeo, compartilha, comenta alguma coisa. Pô, Rafael, acho que legal, eu gostaria de ver mais sobre isso em outros vídeos. Isso ajuda a fazer com que o YouTube entenda que isso é um material relevante e vai entregar isso para mais pessoas. A gente precisa trazer o protagonismo do comercial para dentro das empresas para que o nosso país ele não dependa só de política, que ele não dependa só de fatores externos, que a gente tem total capacidade de pegar o que temos aqui e produzir para fazer com que o nosso negócio também prospere. Então é isso, muito obrigado e até os próximos vídeos. Valeu!